Ao longo dos últimos anos, diversos veículos de comunicação têm destacado municípios do estado de São Paulo que se tornaram referência em qualidade de vida, segurança e infraestrutura, especialmente para quem busca viver a aposentadoria com mais tranquilidade e conforto. Essas cidades aparecem com frequência em rankings e reportagens por oferecerem bons serviços de saúde, organização urbana eficiente e um ambiente mais equilibrado em comparação aos grandes centros. Neste vídeo, você vai conhecer os 7 municípios protegidos pela mídia de São Paulo ideais para viver bem na aposentadoria e entender o que faz cada um deles se destacar quando o assunto é bem-estar e estabilidade. Se você está planejando essa nova fase da vida ou apenas quer descobrir quais cidades vêm ganhando reconhecimento pela qualidade de vida, inscreva-se no canal. Vinhedo. Vinhedo consolidou sua imagem como um dos municípios mais organizados do interior paulista não por acaso, mas por reunir indicadores consistentes de renda, escolaridade e estrutura urbana que a colocam frequentemente entre as cidades com melhor qualidade de vida do estado, sendo beneficiada também por sua localização estratégica a cerca de 75 quilômetros da capital e próxima a Campinas, o que garante acesso a hospitais de alta complexidade, aeroportos e centros comerciais relevantes sem que o morador precise conviver com a intensidade de uma metrópole. O município possui índice de desenvolvimento humano considerado elevado, taxa de urbanização praticamente total e planejamento urbano que prioriza bairros residenciais estruturados, com boa pavimentação, iluminação pública eficiente e oferta de serviços privados de saúde que atendem boa parte da população com perfil de renda média e média alta. Para quem analisa custos de vida com foco na aposentadoria, Vinhedo apresenta valores acima da média do interior, mas ainda inferiores a bairros nobres da capital paulista, com imóveis residenciais em bairros consolidados variando, em média, entre R$ 6.000 e R$ 9.000 por metro quadrado dependendo da localização e do padrão do imóvel, enquanto condomínios fechados podem ultrapassar essa faixa em empreendimentos de alto padrão. O aluguel de um apartamento de 2 dormitórios costuma girar entre R$ 2.000 e R$ 3.500 mensais, e o custo médio mensal para um casal aposentado, considerando moradia própria, alimentação, plano de saúde e serviços, pode variar entre R$ 5.000 e R$ 8.000, dependendo do estilo de vida adotado, o que posiciona a cidade como uma escolha financeiramente viável para aposentados com renda consolidada que buscam estabilidade e previsibilidade de despesas. Além dos números, o que sustenta a reputação de Vinhedo é a consistência administrativa ao longo dos anos, com investimentos em áreas verdes, manutenção urbana e segurança pública que contribuem para índices de criminalidade historicamente abaixo da média estadual, fator relevante para quem prioriza tranquilidade na terceira idade. O município também mantém uma rotina cultural e comunitária ativa, com eventos locais, feiras e atividades voltadas à população mais madura, criando um ambiente social estável que favorece a integração sem exigir deslocamentos longos, o que na prática significa menos desgaste no dia a dia e maior autonomia para quem deseja aproveitar a aposentadoria com organização e infraestrutura sólida. Valinhos. Valinhos construiu ao longo das últimas décadas uma reputação baseada em equilíbrio entre desenvolvimento urbano e preservação de características residenciais, sendo frequentemente mencionada em levantamentos sobre qualidade de vida no interior paulista devido ao seu nível de escolaridade, renda média e organização territorial, além da proximidade com Campinas, que amplia o acesso a serviços especializados sem exigir que o morador viva em um centro urbano de maior densidade. O município apresenta perfil predominantemente residencial, com bairros planejados, boa cobertura de serviços essenciais e presença relevante de clínicas e hospitais privados que atendem à demanda local, o que é especialmente relevante para aposentados que consideram a oferta de saúde como critério prioritário na escolha de moradia. No que diz respeito a valores, Valinhos mantém padrão semelhante ao de cidades vizinhas de alto desenvolvimento, com imóveis residenciais variando em média entre R$ 5.500 e R$ 8.500 por metro quadrado, podendo superar essa faixa em condomínios fechados de padrão elevado, enquanto o aluguel de apartamentos de 2 dormitórios costuma oscilar entre R$ 1.800 e R$ 3.000 mensais dependendo da localização e das comodidades oferecidas. O custo médio mensal para um casal aposentado com imóvel próprio pode variar entre R$ 4.500 e R$ 7.000, considerando despesas com alimentação, transporte, plano de saúde e serviços básicos,
posicionando a cidade como uma alternativa financeiramente estruturada para quem possui renda estável e busca previsibilidade orçamentária sem os custos elevados da capital. Valinhos também se destaca por apresentar índices de criminalidade historicamente mais baixos do que grandes centros urbanos, além de manter áreas arborizadas e espaços públicos que favorecem atividades ao ar livre, fatores que impactam diretamente na qualidade de vida durante a aposentadoria. O ritmo cotidiano é menos acelerado, o trânsito é significativamente mais administrável do que em cidades maiores e a convivência comunitária tende a ser mais próxima, criando um ambiente onde o planejamento financeiro, a segurança e a infraestrutura se combinam de maneira pragmática, sem depender de promessas de crescimento futuro, mas sustentado por uma base urbana já consolidada. Indaiatuba. Indaiatuba construiu, ao longo das últimas 2 décadas, uma imagem consistente de município altamente organizado, com planejamento urbano contínuo e indicadores sociais que frequentemente a colocam entre as cidades mais bem avaliadas do país em qualidade de vida, resultado de uma combinação entre gestão fiscal equilibrada, crescimento econômico e investimentos constantes em infraestrutura. Localizada a cerca de 100 quilômetros da capital paulista e integrada a um dos polos econômicos mais fortes do interior, a cidade mantém alto índice de urbanização, boa cobertura de saneamento e uma rede de serviços que inclui hospitais privados, clínicas especializadas e comércio estruturado, fatores que pesam significativamente para quem avalia a aposentadoria com foco em estabilidade e acesso facilitado a serviços essenciais. No aspecto financeiro, Indaiatuba apresenta valores compatíveis com seu nível de desenvolvimento, com imóveis residenciais variando, em média, entre R$ 6.000 e R$ 10.000 por metro quadrado dependendo do bairro e do padrão construtivo, enquanto condomínios fechados de médio e alto padrão podem ultrapassar essa faixa com facilidade. O aluguel de um apartamento de 2 dormitórios costuma oscilar entre R$ 2.000 e R$ 3.800 mensais, e o custo médio mensal para um casal aposentado com imóvel próprio pode variar entre R$ 5.000 e R$ 8.500 considerando alimentação, serviços, plano de saúde e despesas gerais, o que coloca a cidade como opção adequada para aposentados com renda consolidada que buscam infraestrutura completa sem depender da capital. Além da estrutura econômica, Indaiatuba se destaca pela manutenção de áreas verdes amplas e bem cuidadas, como o Parque Ecológico, que se tornou um dos principais eixos de convivência e atividade física da cidade, contribuindo diretamente para hábitos mais saudáveis na terceira idade. Os índices de criminalidade historicamente controlados, o trânsito relativamente organizado e a oferta de serviços distribuída de forma equilibrada reduzem deslocamentos longos e desgastes cotidianos, criando um ambiente urbano funcional que prioriza previsibilidade e organização, aspectos centrais para quem deseja transformar a aposentadoria em uma fase de estabilidade prática e não apenas simbólica. Santos. Santos ocupa uma posição singular no estado de São Paulo por combinar estrutura urbana consolidada, tradição histórica e localização litorânea, características que a tornam uma das cidades mais procuradas por aposentados que desejam viver com acesso a serviços completos sem abrir mão da proximidade com o mar. Situada a cerca de 70 quilômetros da capital, a cidade possui rede hospitalar robusta, ampla oferta de comércio e serviços e bairros com infraestrutura madura, o que reduz incertezas para quem prioriza acesso rápido a atendimento médico e mobilidade urbana funcional, especialmente em regiões planas como a Orla, onde a circulação a pé é facilitada. Os valores imobiliários em Santos refletem sua demanda constante, com imóveis na região da Orla frequentemente variando entre R$ 8.000 e R$ 14.000 por metro quadrado dependendo da vista e do padrão do edifício, enquanto bairros mais afastados da praia apresentam médias entre R$ 5.500 e R$ 8.000 por metro quadrado. O aluguel de um apartamento de 2 dormitórios pode variar entre R$ 2.500 e R$ 4.500 mensais conforme a localização, e o custo médio mensal para um casal aposentado com imóvel próprio tende a oscilar entre R$ 6.000 e R$ 9.000 considerando alimentação, condomínio, plano de saúde e serviços, posicionando a cidade como uma escolha financeiramente mais elevada, porém compatível com a estrutura oferecida. Santos também apresenta perfil demográfico com presença significativa de população idosa, o que impulsionou a adaptação de serviços e espaços públicos às necessidades desse público ao longo do tempo, incluindo calçadas amplas,
ciclovias extensas e oferta de atividades culturais e esportivas direcionadas à terceira idade. Embora seja uma cidade maior e com dinâmica econômica ativa devido ao porto, a organização da orla e a concentração de serviços em regiões específicas permitem uma rotina relativamente funcional para aposentados que valorizam mobilidade a pé, acesso a lazer ao ar livre e infraestrutura médica consolidada, transformando o município em uma alternativa estruturada para quem busca equilíbrio entre ambiente urbano e litoral. Atibaia. Atibaia consolidou sua posição como um dos municípios mais valorizados do interior paulista ao combinar expansão imobiliária controlada, qualidade ambiental e localização estratégica a aproximadamente 65 quilômetros da capital, permitindo acesso relativamente rápido a São Paulo sem que o morador precise conviver diariamente com a densidade urbana da metrópole. O município apresenta indicadores sociais elevados dentro do contexto regional, rede de serviços estruturada e presença significativa de condomínios horizontais, que se tornaram um dos principais vetores de crescimento local, atraindo moradores que buscam segurança privada, áreas verdes e padrão residencial mais espaçoso. No mercado imobiliário, Atibaia apresenta valores que variam de acordo com o perfil do bairro, com imóveis residenciais situados, em média, entre R$ 5.000 e R$ 9.000 por metro quadrado, podendo superar essa faixa em condomínios fechados de alto padrão localizados em regiões mais valorizadas. O aluguel de uma casa ou apartamento de 2 dormitórios costuma oscilar entre R$ 1.800 e R$ 3.500 mensais, enquanto o custo médio mensal para um casal aposentado com imóvel próprio pode variar entre R$ 4.500 e R$ 7.500 considerando alimentação, serviços, plano de saúde e manutenção residencial, posicionando a cidade como alternativa financeiramente intermediária entre municípios prêmio e cidades médias do interior. O diferencial de Atibaia está na combinação entre qualidade do ar, presença de áreas naturais e ritmo urbano menos pressionado, fatores que impactam diretamente na rotina de quem busca reduzir estresse e deslocamentos extensos durante a aposentadoria. A cidade mantém oferta consistente de clínicas, hospitais privados e comércio local suficiente para suprir demandas cotidianas, ao mesmo tempo em que preserva características residenciais que favorecem previsibilidade e estabilidade, criando um ambiente que atende aposentados interessados em espaço, contato com áreas verdes e menor intensidade urbana sem abrir mão de serviços essenciais. Águas de São Pedro. Águas de São Pedro apresenta uma configuração urbana bastante distinta da maioria dos municípios paulistas por possuir território reduzido e população pequena, características que contribuem para índices elevados de desenvolvimento humano e organização administrativa proporcional ao seu tamanho. Reconhecida nacionalmente por seus indicadores sociais e por seu perfil voltado ao turismo termal, a cidade mantém estrutura urbana compacta, fácil mobilidade a pé e baixos índices de criminalidade, fatores que costumam ser decisivos para aposentados que priorizam segurança objetiva e rotina simplificada. Os valores imobiliários refletem a limitação territorial e a procura por qualidade de vida, com imóveis variando em média entre R$ 5.500 e R$ 8.000 por metro quadrado, dependendo da localização e do padrão da construção, enquanto o aluguel de residências de 2 dormitórios pode girar entre R$ 1.500 e R$ 2.800 mensais. O custo médio mensal para um casal aposentado com imóvel próprio tende a oscilar entre R$ 4.000 e R$ 6.500 considerando alimentação, serviços e plano de saúde, lembrando que parte dos moradores opta por realizar atendimentos médicos de maior complexidade em cidades vizinhas como Piracicaba, o que deve ser considerado no planejamento financeiro. A principal vantagem de Águas de São Pedro reside na simplicidade estrutural aliada à organização administrativa, pois a cidade permite deslocamentos curtos, menor exposição a riscos urbanos e rotina previsível, fatores que reduzem o desgaste físico e mental na terceira idade. A presença de estâncias hidrominerais e estrutura turística consolidada também movimenta a economia local sem gerar adensamento excessivo, criando um ambiente funcional para aposentados que priorizam estabilidade, segurança e um cotidiano menos dependente de grandes deslocamentos. Jundiaí. Jundiaí ocupa posição estratégica entre São Paulo e Campinas e se consolidou como um dos polos urbanos mais estruturados do interior paulista, combinando atividade econômica relevante, rede hospitalar robusta e ampla oferta de serviços públicos e privados,
o que a torna uma opção consistente para aposentados que desejam infraestrutura de cidade grande sem residir na capital. O município apresenta alto índice de desenvolvimento humano, sistema viário estruturado e presença de hospitais de referência regional, fatores que reduzem a dependência de deslocamentos para grandes centros quando o assunto é atendimento médico e serviços especializados. No mercado imobiliário, Jundiaí apresenta valores que variam, em média, entre R$ 6.000 e R$ 11.000 por metro quadrado dependendo do bairro e do padrão construtivo, com condomínios verticais e horizontais oferecendo diferentes faixas de preço para públicos variados. O aluguel de apartamentos de 2 dormitórios costuma oscilar entre R$ 2.000 e R$ 4.000 mensais, enquanto o custo médio mensal para um casal aposentado com imóvel próprio pode variar entre R$ 5.000 e R$ 8.500 considerando alimentação, condomínio, transporte e plano de saúde, posicionando a cidade como alternativa intermediária entre municípios exclusivamente residenciais e a capital paulista. Jundiaí se destaca por oferecer estrutura completa de comércio, hospitais, centros culturais e áreas verdes distribuídas de forma equilibrada pelo território urbano, o que permite ao aposentado manter autonomia sem depender exclusivamente de uma região específica da cidade. Apesar de possuir dinâmica econômica intensa, a organização urbana e os índices de segurança relativamente controlados em comparação com grandes metrópoles contribuem para um cotidiano funcional, tornando o município uma escolha racional para quem busca equilíbrio entre acesso a serviços complexos e qualidade de vida estruturada no interior. Ao analisar esses 7 municípios, fica evidente que cada um oferece combinações distintas de segurança, infraestrutura, custo de vida e organização urbana, permitindo que a escolha ideal dependa menos de promessas e mais do perfil financeiro e das prioridades individuais de quem está planejando a aposentadoria. Se este conteúdo ajudou você a enxergar novas possibilidades para viver com mais estabilidade e qualidade, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos, onde continuaremos explorando cidades, custos reais e critérios objetivos para uma decisão mais segura.